Bom, eu convidei vocês a me fazerem várias perguntas e eu trago aqui um apanhado deles relacionados à governança e gestão de redes de integração e aprendizagem. Bem importante, selecionei algumas, lógico, mas que eu acho que são bem representativas das dúvidas das organizações públicas e privadas, dos gestores e executivos e C-levels relacionados a agente de gestão, relacionados à estratégia, né? E de toda a liderança, que traz algumas questões, vocês vão ver, que é bem de como desdobrar a estratégia para a prática do trabalho, envolvendo, engajando, né, sensibilizando, conscientizando e mobilizando para a ação coletiva em prol do bem comum. Então, vocês vão ver algumas perguntas bem relacionadas a isso, e eu acredito que essa lista de perguntas vai direcionar muito as nossas discussões a partir de hoje. É um grande abraço na conexão, né? Então, como se formam essas redes, como criar essa conexão, como não ficar só na teoria o que é conexão, mas a conexão em ação. Então, como criar essa integração efetiva entre as pessoas, entre as instituições, entre as equipes, para diminuir o desperdício de conhecimento, para diminuir os conflitos não manifestos, muitas vezes não manifestos, enfim, como realmente integrar efetivamente para o bem comum e em busca dos resultados pretendidos na coletividade. Essa pergunta para começar, é bem importante. Mas além dessa pergunta, tem outras cruciais e importantíssimas para essa questão do desdobramento da estratégia. Uma delas é como promover o desempenho competente em sua prática social e do trabalho. Outra, como desenvolver as profundas mudanças nas competências exigidas aos colaboradores de hoje e do futuro. Essa é importantíssima, como ressignificar o propósito de ser e estar em grupos diversos, coproduzindo, porque não é só estar presente, né? É coproduzir, sensibilizar, conscientizar, mobilizar para essa coprodução com resultados para o bem comum, não é? Outra questão importantíssima que eu recebo sempre, como definir metas por sustentabilidade, desenvolvimento contínuo e integridade. Nossa Senhora, é bem difícil, realmente, para não ficar naquelas metas subjetivas que você não consegue controlar, mensurar, acompanhar, dar feedback de desenvolvimento. Como realmente definir essas metas? E essa pergunta, gente, como promover o engajamento para o desempenho colaborativo, que situa, nomeia e identifica o ser humano social? Porque nós queremos desenvolver essa capacidade de estar em grupo, de participar, de coproduzir, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós não sabemos desenvolver, promover esse engajamento nesse desenvolvimento, nesse desempenho colaborativo. Então, o ser humano ele é intrinsecamente social. Como ressituá-lo, renomear, ressignificar, reidentificar esse ser no grupo, não é? Então, essa é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta que nos traz bem o olhar, né, do gestor. Como é que eu estabeleço redes, sejam elas formais ou informais, abertas ao aprendizado multinível e para o bem comum? Aqui é crucial entender o que é esse aprendizado multinível, né? Trazendo da teoria da aprendizagem organizacional, ela trabalha esse aprendizado multinível desde o aprendizado do indivíduo, aprendizado da equipe de alta performance, aprendizado da organização e aprendizado da própria rede, né? São os processos de aprendizagem gerando um aprendizado em múltiplos níveis. E para o bem comum, é bem esse posicionamento de se estabelecer redes que valorizem, deem primeiro voz a todos, né? Deem escuta ativa a todos, e que realmente o propósito de estar na rede não é só para eu aprender,
né, como diz os autores, não é só para o indivíduo ou uma instituição sair beneficiada, mas sim eu aprender a aprender com o outro e contribuir com o aprendizado dos outros. Essa pergunta nos traz dois temas muito fortes. Como criar mecanismos de governança que estabeleçam o diálogo e distribuam informações confiáveis. Então, estabelecer diálogo não é apenas eu abrir meu ouvido para ouvir. Estabelecer diálogo é eu falar e ouvir, co-criar utilizando essa comunicação dialógica. E distribuir informações confiáveis também não é apenas disponibilizar dados, né, gente? Então, falar de informações confiáveis para tomada de decisão coletiva, consensada, é aprender também a tomar decisão baseada em dados e evidências confiáveis, ou seja, envolve bastante mecanismos assim intrínsecos à governança multinível e à governança do conhecimento e da aprendizagem. Muito boa pergunta. Canal de feedback, canal de aprendizagem, canal de melhoria contínua. Então, como consolidar as redes colaborativas como canal de feedback, de aprendizagem e de melhoria contínua? Esses três últimos termos nós utilizamos muito nas organizações, né? Parece até que já dominamos eles. Só que nós temos problemas e por isso que está vindo muito dessas perguntas. Sim, nós estamos tendo problema. Sabemos a importância do feedback, o PDI, né? Esse momento do líder identificar para o colaborador o que está dando certo e o que ainda ele tem que desenvolver, o que ele tem que aprender e o que ele seria importante esse processo de melhoria para o crescimento dele na trajetória ascendente dentro da organização. Agora, como substituir esse líder ou colaborar com esse líder, apoiar esse líder a partir das redes, ou seja, as próprias redes onde esse colaborador está inserido, essas próprias redes serem um canal desse feedback. Então, como fazer isso? Isso automatizaria esse processo de feedback e seria de uma maneira mais verdadeira para o próprio colaborador. Vamos lembrar também que os líderes estão com pouco tempo para dar esse feedback e essa nova geração está bem ressentida de não ter os feedbacks, né, periódicos cumpridos. Essa é incrível, complexa. Como estabelecer as redes para gerar prontidão para a resposta e para a mudança, e caso necessário para a transformação, mas sem perder a identidade. Então, as redes organizacionais, sim, como elas podem se transformar num canal de observatório do que acontece no exterior, porque ela, dentro das redes, né, existe o processo na composição da rede, na verdade, você inclui stakeholders externos, parceiros externos, que podem sim e devem alimentar essa prontidão da organização em direção, né, ao enfrentamento dos desafios e no catch das oportunidades. Agora, então, me preparar para pronta resposta a essas mudanças necessárias e cada vez mais necessárias. A gente sabe disso, que o mundo, né, está acelerado demais. Mas além da mudança, dessa mudança estrutural, mudança cultural, nós também precisamos, e cada vez mais, estar preparado para as transformações do modelo mental. Transformações paradigmáticas, ou seja, estarmos abertos mesmo à mudança. Então, a nossa liberdade cognitiva, abertura cognitiva, como a gente chama, né? Me permitir mudar, me permitir do A mudar para B conforme eu vou discutindo, ouvindo, consensando novos caminhos.
Agora, eu faço tudo isso sim, eu mudo, me transformo, mas eu perco minha identidade? Não, se nós estamos falando de identidade enquanto valores, enquanto elementos centrais, distintivos e duradouros que me trouxeram até aqui, eu tenho que protegê-los sim. Se esse aqui é positivo e se esse aqui é o que vai me dar força para seguir crescendo, né? Então, essa pergunta é muito forte. E aí que eu botei uma complementação de uma das outras perguntas, que está muito relacionada a isso, é como é que as redes elas podem nos gerar essa prontidão para mudança, nos fortalecendo, né, enquanto âncoras no como eu estou, como eu sou, mas me permitindo ser fluida para mudar. Então, esse sou âncora, sou fluida, é bem importante nessa questão de redes de aprendizagem. Essa, na verdade, é um detalhamento daquela anterior, mas que eu trouxe porque ela traz um termo alicerce cultural muito forte, né? Então, como criar uma rede de confiança que possibilite desconstruir e reconstruir alicerces culturais, inclusive modelos mentais. A gente não muda se a gente não confia nas pessoas à nossa volta, não confia, não tem uma relação de confiança com a própria organização e com uma visão de futuro. Não é? Então, é bem importante criar essa rede de aprendizagem com base na confiança entre os pares e dos pares com a organização. Só assim será possível realmente desconstruir e reconstruir esses alicerces, né? E os modelos mentais, os paradigmas que nos apoiam a ser quem nós somos e nos baseiam nas nossas relações e nas nossas escolhas, não é? Então, é importante essa pergunta, ela foi numa profundidade bem importante. E essas são apenas algumas das perguntas que nós recebemos. O que tudo isso significa? Quantas dúvidas nós temos ainda para gente e gestão nas organizações, para gerenciar pessoas, para gerenciar nossos recursos humanos, para desenvolver nosso capital intelectual, nosso capital humano, nosso capital relacional. Então, o que tudo isso significa? Significa que nós precisamos de um modelo de governança, de um modelo de gestão que nos ajude a encontrar ambientes de aprendizagem em múltiplos níveis. Não só a capacitação do indivíduo, mas desse indivíduo em redes, em seus pares, né? E dessa rede interna também com os seus pares externos, os stakeholders externos, ou seja, a própria organização, estar em rede interinstitucional, interorganizacional, para crescer juntos, para inovar, para se transformar, para se desenvolver. Então, esses múltiplos níveis do indivíduo, equipe de alta performance, organização e redes, ela tem que estar viva. Nós temos que passar a compreender a organização não só dentro das suas quatro paredes ou nos seus canais de comunicação formal, mas ela como vida viva muito maior do que tudo isso.